Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Êxodos. Ficamos um tempinho aí sem postar nada, mas estamos de volta agora. Antes de iniciar minha resenha, quero dizer a vocês que eu não me considero preconceituosa, principalmente no que se refere à arte literária. Eu leio de tudo. Eu comecei a ler, inclusive, comecei a despertar para a literatura, foi com a Bíblia, meu primeiro grande livro. Depois eu li Sabrina, Júlia, Bianca, leio bula de remédio, rótulo de caixa de fósforo, letreiros de lojas comerciais, eu leio de tudo. E até porque para você falar mal você tem que conhecer, né? Então hoje, meninos, vou falar para vocês sobre a série, ou trilogia como alguns chamam, de 50 Tons de Cinza, da Erika Leonard James. Digo sem vergonha nenhuma, eu li 50 Tons de Cinza. E eu sei que já fizeram todos os tipos de resenha sobre essa série. Nós vamos aproveitar agora o lançamento do filme para dar a nossa opinião sobre esses livros. Para quem ainda não leu, está pensando em ler, já ouviu falar muito sobre, conta a história do Christian Grey e da Anastasia Steele, uma menininha que está terminando a faculdade, mora com uma colega, divide o apartamento com uma colega, e de repente, na impossibilidade dessa amiga ir fazer uma entrevista com o senhor lá para o jornal da escola, ela vai substituí-la, levando-se em conta de que a Anastasia Steele tem 21 anos de idade, namorou pouco, beijou muito pouco, e de repente se vê frente a frente com Christian Grey, um sujeito podre de rico, lindo, maravilhoso, salve, salve, um espetáculo, um deus grego. E claro, não poderia deixar de ser, a mocinha acaba se apaixonando por ele. Bom, ela trabalha em uma loja de ferragens. E certo dia aparece o Christian lá para comprar alguns materiais e ela comenta sobre uma fotografia que devia ter para juntar a reportagem. Christian então marca um dia para fazerem a fotografia lá no hotel. A partir daí, demonstra-se o interesse de Christian por Anastasia. E ele a leva para o mundo dele, começa a apresentar as riquezas e também se apresenta como um dominador. Ele diz que no ato sexual ele é um dominador e ele quer fazer um contrato para que ela seja sua submissa, para que ela aceite que ele faça exatamente tudo com ela. E esse tudo é tudo. E aí, meu povo, é só isso. Aí o que se segue a partir daí, então, é o que os meus alunos costumam chamar de o coisa do coisado que vai coisando. Então, Anastasia Steele. Os dois começam a coisar em todos os lugares, em todas as ocasiões. Supostamente ele tem um problema, a temática do livro é mais ou menos isso, e é uma temática corajosa porque alguém escreveu sobre esse tabu que é o sadomasoquismo. E aí um dia, inclusive, ele apresenta a ela o quarto de jogos que ela passa a chamar de quarto vermelho da dor. Então já dá para saber o que tem. Tem correntes, tem algemas, tem materiais de couro, chicotes, tudo aquilo. Então, Christian Grey é um sadomasoquista. Só que a ideia que algumas pessoas têm, dizendo que ele é doente, ela seria a suposta cura. Ele seria curado através do amor que ela ia passar a sentir por ele e ele por ela. Eu nem vejo bem assim, porque na verdade ele não é um doente, ele não força ninguém a nada. Ele apenas tem uma forma diferente de sentir prazer. As pessoas aceitam ou não. Sendo que eu não vejo também uma relação de amor durante os 3 livros, eu não percebo isso. Tem aquela coisa do dominador, ele fica presenteando presentes caros a ela, ele só demonstra o amor dele nesse sentido. O que eu não gostei foi exatamente da forma do livro ser escrito. Achei a escritora muito fraquinha nesse sentido. O tempo todo que os casais se encontram não tem conversa, é apenas isso mesmo. Acho que os 3 livros poderiam ser apenas um, ser compilado em apenas um. Eles têm uma sequência de troca de e-mails entre a Anastasia e o Christian, que aquilo é só encheção de linguiça. Fica o tempo todo, por exemplo, ela acorda e manda um e-mail para ele, oi. Ele responde, oi. Ela manda um outro e-mail, dormiu bem? Ele responde, dormi. E você? Gente, fala sério. Quer dizer,
é difícil de ler um livro assim. No comecinho, logo do livro 1, ela chega e comenta com ele que nunca havia feito sexo com ninguém, nunca havia tido intimidades com ninguém. Aí ele vira para ele e pergunta: tu é virgem? E lá pelo meio do segundo livro, ele tem uma novidade, ele vai contar algo para ela e você imagina, o que será, que surpresa será essa? Aí ele chega e diz: eu sou sádico. Como assim? Não diga. E é? Nossa! São uns diálogos muito estranhos, uns diálogos simplórios demais, fraquinhos demais. As personagens não são bem construídas, você não tem características mais relevantes delas. Inclusive alguém pode até imaginar, bom, mas é porque a autora quer que você construa, cada pessoa, cada leitor construa a própria imagem das personagens. Apesar de que ela poderia ter dado uma forcinha maior aí pra gente, né? Poderia ter, porque as características maiores são do corpo, do pescoço para baixo, né? Por exemplo, qualquer pessoa que lê a série sabe exatamente como que é a barriga, o órgão sexual, as pernas e tal, mas você não tem muita assim, noção do que seja realmente o rosto. Tem uma coisa que eu acho estranha, que cada pessoa, cada mulher que ele contrata para ser a sua submissa, ela se parece muito com a mãe dele. Eu imaginei, oba, então aí nós vamos ter um desenrolar de uma história e tal. Esse menino foi no mínimo abusado na infância, algo nesse sentido, já que a mãe dele era uma prostituta e tal. Mas não há nada em relação a isso. Você fica só... Por que então que todas as mulheres eram parecidas com a mãe? Não se sabe. Lá no terceiro livro, que é esse aqui, 50 Tons de Liberdade, eles casam. E lá já perto do final do livro, ela fica muito feliz porque ele diz que a ama. E ela, quer dizer, ela casou com uma pessoa que ela não tinha certeza que a amava. Muito estranho isso. Bom, coleguinhas, como eu disse, já fizeram resenhas de todas as formas sobre esses livros, então não vou me estender muito mais. Apenas dizer para vocês que eu não gostei, eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre as minhas razões de não ter gostado. Uma coisa que eu estranho também, eu li essa série porque alguns alunos meus me desafiaram, leram e tal, adoraram, se apaixonaram por Christian, etc e tal, e pediram que eu lesse, então eu fui ler. Achei estranho que alguns dos meus alunos têm entre 13 e 14 anos que leram essa série, algumas mães compraram, e tem aqui, é bem claro aqui no finalzinho, aqui literatura adulta, na capa, e é bem claro aqui na capa que é uma literatura adulta, tá? Mas me surpreendi com crianças lendo esse tipo de literatura, tendo a curiosidade aguçada além do normal, saltando etapas, fazendo perguntas sobre coisa do coisado que vai coisando, e nós professores vamos ficando assim cheio de dedos para contar isso, falar sobre essa história para criança. E tudo que eu falei sobre 50 Tons de Cinza, você pode aplicar a série Crossfire da Sylvia Day. Volume 1, toda sua. Volume 2, profundamente sua. E volume 3, para sempre sua. Inclusive essa série aqui também foi baseada em 50 Tons de Cinza, com um detalhe, ela é mais bem escrita, ela é melhorzinha de se ler, apesar de que a temática é a mesma, mas é um livro mais bem escrito. Então recomendo a você as duas, porque o que importa é que você vai ler. Então, para quem quiser ler 50 Tons de Cinza ou Para Sempre Sua, fique inteiramente à vontade, porque o gosto é seu, a opinião é sua e você lê aquilo que você bem entende, e na verdade é isso que interessa, é nos tornarmos pessoas leitoras, descobrindo este mundo maravilhoso das palavras, ok? A gente volta então em um outro vídeo, um grande abraço a todos, muito bom estar aqui com vocês.